rapaziada, tudo bom? A gente já falou aqui nesse canal, nesse perfil, sobre ideias para você estimular os seus filhos, suas filhas ou qualquer jovem, criança, adolescente a ganhar o próprio dinheiro de maneiras digitais, usando as startups, usando possibilidades do mundo online que hoje são muito mais acessíveis. Mas isso não significa que você não possa começar de uma maneira super analógica. Então hoje a gente vai falar de mais de 10 ideias para você estimular e dar ideias e compartilhar sugestões para que o seu filho, filha, sobrinho, neto, o que for, possa ganhar o próprio dinheiro, para que eles possam começar a experimentar, fazer as vendas, produzir, criar uma marca e todas essas coisas incríveis que vêm junto de uma iniciativa nossa, de uma iniciativa da criança. Mas antes de começar a te falar quais são essas ideias, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo para ele chegar a mais pessoas e apertar no sininho para sempre ser notificado quando tiver uma ideia nova para formar crianças inteligentes financeiramente. Vamos lá? As ideias que eu vou compartilhar hoje são de atividades artesanais, são aquelas atividades que a gente pode fazer com as próprias mãos, que a gente pode fazer dentro de casa. Então, vamos lá, a primeira ideia que eu separei aqui pra gente fazer é uma que se tornou muito popular nos últimos anos e tá perdendo um pouco de força agora, mas que ainda pode render bastante aí para essas crianças. São aquelas pulseirinhas de borracha. Tinha até um estojinho que a pessoa vinha, ganhava uns instrumentos bem apropriados para fazer, enrolar e fazer a pulseirinha. Tinha várias cores, eles podiam fazer de acordo com a demanda que as pessoas quisessem. Ah, você quer de que cor? Você pode escolher e tal. E aí, então, ela fazia para vender. Então, essa é a primeira ideia. Lembrando que tanto essa quanto qualquer outras ideias, é bacana que ajudar a criança a chegar numa precificação adequada. Não é falar para ela assim, cobra R$1. Fala para ela, poxa, não sei, quanto será? Vamos ver, ó, quanto custa todas essas pulseirinhas, todas essas borrachinhas? Quantas pulseiras dá para fazer? Então, o seu custo vai ser de tanto. Então, tenta elaborar mais o conceito, talvez não imediatamente no começo, dependendo da idade, mas vai ali estimulando para que ela chegue numa pesquisa para saber que preço cobrar. Isso não vale só para pulseirinha, não. Vale para todas as ideias que a gente for falar daqui até o final. A segunda ideia são panos de prato. É super legal porque você pode estimular comprando o pano. Sei que ela tenha um custo aí com isso, talvez as tintas ela banque ou você mesmo pode comprar. E é muito baratinho, mas ela pode fazer peças temáticas para aumentar a atração para esses produtos. Então ela pode escrever parabéns mamãe, feliz dia das mamães, agora que o dia das mães está chegando, ou ela pode fazer temática aí pro dia dos namorados não sei, mas pode fazer pro dia dos pais, pode fazer pro Natal, pra Páscoa, enfim, essas datas, se elas forem usadas, a criança inclusive vai ter uma noção ali de oportunidade. Então é bem legal. Eu lembro que quando eu era criança eu fiz na aula de educação artística, olha como as coisas mudam aí com o tempo, mas a gente colocava fita durex e aí escrevia lá, por exemplo, Páscoa, mamãe, Natal, o que fosse, e aí pegava, sabe aquela esponjinha assim de fazer assim, ou aquele coisa de barba que tinha antigamente, e aí a gente pegava no papel, no pano, e fazia assim em volta daquilo, da palavra, e ficava super bonito, não precisava ter muito talento, sabe? Eu achava aquilo sensacional, porque eu nunca fui uma pessoa cheia de talentos manuais aí para essas atividades artísticas. Então, essa é uma dica que pode ser bem interessante. A terceira ideia é fazer sabonete. Fazer sabonete é interessante porque você pode fazer uma mistureba ali, mas você pode pegar um sabonete que já existe, mas mudar o formato dele. Usar forminhas, usar coisas que eles têm, às vezes para massinha de modelar, coisas desse tipo. E aí, então, ter um apelo diferente para venda. Porque, eu quero um sabonete em forma de coração, você quer um sabonete em forma de estrela. E aí, você, então, ter o apelo de venda pelo formato. E aí, você também pode fazer sob demanda. Dá para pesquisar nesses vídeos do YouTube aí, do Do It Yourself,
e fazer os próprios sabonetes com a demanda que a pessoa tiver. Eu quero com o cheiro tal, porque é o que eu mais gosto. E aí, então, a criança vai ali preparando a mistura do sabonete de acordo com o que o cliente quer. Então é bem bacana, daí dá pra pensar depois numa embalagem bacana, numa marca, num jeitinho de entregar, que aí vai valorizando mais e conquistando mais o cliente. A criança, quanto mais ela tiver essa percepção, mais bacana e mais rica vai ser essa experiência. A quarta ideia são bijuterias. Hoje eu não estou usando uma bijuteria, mas enfim, bijuterias você pode fazer com miçanga, pode fazer com conchinha, pode fazer de vários tipos. Você compra o ganchinho, ou você pode fazer pulseirinha, colar é ótimo. Inclusive é bacana para desacelerar as crianças que estão vivendo aí muito com tela, muito com coisa. Pode ser um momento de família, dos irmãos juntos preparando, pode ter uma ideia de combinação de cores, pesquisa de demanda, o que será que está rolando mais, o que tem de tendência de uso hoje, que pode ter mais interesse dos consumidores. Então essa também é uma ideia bem interessante. Bijuterias em geral, dependendo do que você souber que as pessoas têm interesse e do que for mais fácil de comprar ou que a criança tiver interesse de fazer. A quinta ideia são cartões. Cartão, assim, às vezes a gente vai dar, sei lá, um presentinho e aí tem lá um mas é tão mais fofinho quando vem com um cartãozinho junto, com uma mensagem bonitinha. Então dá pra fazer um cartãozinho. Dá pra fazer com folha seca, dá pra fazer com desenho, dá pra fazer com colagem, dá pra fazer com milhares de ideias e soltar a imaginação. E também dá pra usar as situações, os momentos, as datas temáticas. Fazer dos dias dos namorados, de aniversário, de dia das mães, de dia dos pais, Natal, Páscoa, o que for. Lembrancinha para maternidade. Olha, tem muita possibilidade. E o legal, então, é que dá para fazer de vários formatos, dá para fazer grande, pequeno, e aí ela vai ter uma experiência bacana aí de precificação. O trabalho que ela tem para preparar um cartão maior é maior, então ela vai precisar cobrar um pouco mais. E aí deixa ela chegar a essas conclusões, pergunta para ela, fala: você acha que o valor que devia cobrar para esse é o mesmo desse? Por quê? E quanto mais? Quanto tempo você demora para fazer esse? Quanto tempo você demora para fazer esse? Quanto mais ela tiver noção do tempo, ela vai conseguir também, quando for adulta, conseguir precificar melhor as coisas que ela faz para o trabalho dela e também entender melhor o preço que se cobra no mercado. Uma outra ideia, que eu acho que é a sétima, ideia que eu acho super bacana, são ímãs de geladeira. Você pode comprar aqueles jeitos compridinhos ou aquele imãzinho redondinho que já vem bonitinho, colar em cima dele com cola quente ou com um super bonder, o que for. Dá para colar pedacinho de madeira, dá para colar até papel mais grossinho, papelão, milhares de ideias. E dependendo da forma que você decorar, você pode ir subindo o preço dele. Aí a criança pode perceber que existem algumas coisas que têm mais demanda, que tem mais interesse. Pode ser uma mensagem querida, pode ser aquelas frases motivacionais. Gente, se essas frases motivacionais estão bombando nas redes sociais, elas também vão fazer sucesso para eventuais ímãs de geladeira. Se a sua cidade tem algum ponto turístico, também pode ser interessante. Olha, tem várias ideias que podem funcionar. Tem que deixar a imaginação fluir, tanto para os materiais que você vai usar para colar ali e fazer o imã de geladeira, quanto no assunto que você vai. Dá para fazer de time de futebol, dá para fazer também de datas comemorativas, com frases motivacionais, com carinhas, com emojis, enfim, o que tiver de imaginação rolando e tiver demanda de mercado, pode ser uma boa. A oitava ideia que eu separei aqui veio, na verdade, de um seguidor. São origamis. Origami é uma ideia super legal e mesmo se você não for um craque do origami, é só seguir no Instagram, no Google, no que for. Você aprende o passo a passo para fazer o origami e quando você treinar um pouquinho, ficar craque, as pessoas ficam super impressionadas como você consegue fazer algumas coisas. Tem uns sapinhos que você aperta assim o papel e ele pula. Então assim, dá para fazer algumas coisinhas que as pessoas vão ficar super, ai, que lindo, e vão se sentir mais impelidas a pagar. Então é uma ótima ideia também os origamis aí, dá para numa reunião de família vender um para cada um e já ganha ali uns R$10. Se for para rua, se for
para o condomínio, aí aumenta a receita, aumenta os ganhos. Tem mais uma ideia que veio também de seguidores. Eu acho particularmente difícil, mas é porque eu contei pra vocês. Eu, Luísa, não tenho lá uma super habilidade manual para essas coisas artísticas, para essas coisas de manufatura mesmo. Mas dá pra fazer roupinha de boneca, roupinha de super-herói, roupinha de, sei lá, de coisas, ou enfeites de mochila, enfeites de tênis, enfeites de várias coisas. É uma ideia bem bacana e que pode trazer uma receita bem legal aí, também entendendo o que pode ter mais interesse, o que pode ter mais demanda das pessoas. E se você fizer de acordo com o que a pessoa pediu, dá para cobrar mais. Tem uma outra ideia aqui que talvez funcione mais assim num ponto de venda, mas as crianças que se for cidade grande, se for cidade pequena, talvez possa rolar. Dá pra vender pipa, sabe? Dá pra, não é tão simples de fazer, você precisa fazer os palitinhos, fazer direitinho, colocar o papel de seda legal e tal. Se você tem essa habilidade, se você já costuma soltar pipa há muito tempo, aprendeu com seu pai, com a sua avó, com seu avô, com as pessoas mais os seus ascendentes, você pode também exercitar isso e, se for uma facilidade, vender, porque existe demanda. Existe aquelas pipas super, hiper de lojas, mas você pode cobrar bem mais baixo o valor do que essas super pipas e ter um benefício aí, cobrando menos, e ter o benefício de ter receita, né? De lucrar, que é o que importa. Outra ideia que pode ser bem legal é fazer design de roupa, design de camiseta. A gente falou ali fazer roupinha de boneca, fazer design de mochila e tal, mas tem a ideia de fazer camiseta mesmo. Você pode estilizar ela de algum jeito, colocar algum tema. Essa semana, por exemplo, teve um show internacional aqui na minha cidade. E aí tinha camiseta para tudo que é lado da banda e nananã. Você pode fazer alguma coisa parecida, fazer de um time de futebol, alguma coisa que esteja rolando, alguma frase motivacional, alguma coisa. Se você tiver essa habilidade, eu acho super legal. É só experimentar e botar para vender, quem sabe. Outra ideia bem fácil são chaveiros. Essa é a 12ª ideia, para eu não me perder aqui. Chaveiros dá para fazer de várias maneiras e, como eu falei aqui em outras ideias, dá para fazer chaveiro de lembrancinha de maternidade, dá para fazer chaveiro para lembrancinha de aniversário, dá para fazer chaveiro para vender como um carinho para a mãe, para o aniversário, para o namorado, para a avó. Se você tiver temático assim, pode ser que o apelo de venda aumente e pode ser bem legal. Tem uns fáceis de fazer, você compra só o ganchinho e pode fazer, sei lá, de mini, dá para fazer com papelão, com um monte de ideia aí que eu comentei nas outras, colocando junto de um chaveiro é uma ótima ideia. Finalmente, a última ideia também veio de um seguidora. A filha dessa seguidora estava fazendo aula de artes, sei lá o que ela tá fazendo, mas ela pinta telas. Então ela exercita muito, pratica muito e ela pensou sozinha: vou vender as minhas telas, porque agora eu sou uma artista. Na cabeça da criança isso faz muito sentido. E aí pode sim tentar colocar para vender e ver o que funciona melhor. É provável que essa ideia tenha mais apelo ali entre a família, entre os mais chegados, que vão querer fazer para incentivar a criança. Mas de qualquer forma, se ela já está treinando porque ela está fazendo aula de artes, por que não experimentar vender, mesmo que não seja uma coisa que ela vai conseguir para muitas pessoas fora da família? Mesmo isso vai trazer muito aprendizado para ela. E a conta de como precificar, quanto que ela gastou com tinta, quanto que ela gastou com as telas, também é bem interessante. Se as pessoas falarem que é caro, se ela aceita determinados meios de pagamento, isso tudo é muito bacana e pode trazer muitas possibilidades de desenvolvimento para uma criança ficar mais inteligente financeiramente, mas não só. Eu diria que ela se desenvolve de uma maneira completa. Então, se você tiver mais ideias, deixa aí no comentário e eu espero que te ajude. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também as ideias digitais para a criança que é um pouquinho maior, para quem não quer sair na rua, para quem tá com um pouquinho de vergonha aí de vender na rua, pode experimentar vender na internet, que também funciona super bem. Vou deixar o link aqui na descrição. Um abraço e até a próxima!